ficando empenhado. Mas agora em diante não vou ficar mais empenhado. Me passa aí teu celular. Ah, tá sem bateria. Ah, não. Pera aí, aqui tem outro. Alô, Kyoto Motors? Sim, especialidade em Toyota. Você mesmo. Injeção eletrônica, isso. Caixa diferencial, também. Motor e o diabo aquático, ele mesmo. Tô te falando, rapaz. Liga pra Kyoto Motors, tu jamais vai ficar empenhado com a Toyota. Mas aponta aí então, ó, 984026236. Esse telefone é de Eduardo. Esse não tem de dia nem tem hora. Kyoto Motors é especializado em Toyota, lido com injeção eletrônica, caixa diferencial, motor, suspensão, fazem revisão. Kyoto Motors, com isso te digo tudo. Kyoto Motors, na Duque de Caxias, 712. A cidade toda na melhor. 87,9. Agora na Rádio do Coração, Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Muito bom dia, 8 horas com 5 minutos, neste sábado, 7 de setembro, dia de independência do Brasil, né? Vamos começar mais uma programação que, diga-se de passagem, eu adoro fazer, viu? Estando no âncora aqui, acho bárbaro. Senti falta no sábado passado, mas fui muito bem representado por aqui, né? Vamos começar mais uma vez. Bom dia a todos os membros daqui que estão presentes aqui do Bom dia. Diálogo Fraterno. Vamos começar com a prece com o nosso amigo Arthur Júnior, dando uma banana por lá. Bom dia, Júnior. O nosso amigo Augusto. Bom dia, Augusto. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Sabatini. Vamos, na medida do possível, largar o que estamos fazendo para nos preparar para a nossa prece. Sempre lembrando que todos nós podemos auxiliar nossos irmãos com as nossas vibrações. E também aquele que quiser colocar um copo de água para receber o medicamento espiritual, que, por favor, coloque seu copo de água e vamos orar. Neste momento, Pai querido, em que nos preparamos para a atividade do dia, queremos agradecer pela semana de trabalho, por conseguirmos estar aqui juntos, vibrando por nossos irmãos, refletindo sobre os teus ensinamentos. Que a tua luz, Pai querido, envolva todos os nossos irmãos enfermos nos lares, nos hospitais, nas penitenciárias e asilos, todos possam receber essas vibrações de amor e que possa auxiliar na recuperação da sua saúde. Jesus, vós que dissestes, vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Envolve nossos irmãos queridos nessa energia benfazeja, para que todos possam ter um dia de paz, de alegria, de saúde. É isso que pedimos, Pai, e que as nossas atividades possam contar com teu amparo e a tua proteção hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje a abertura ficou para mim e eu quero começar com as surpresas. A Rádio Nova Aurora, o grupo, a equipe do atendimento fraterno. Legal. E a serigrafia que ficou a cargo do Hamilton Madri, muito linda. Vamos doar essa camiseta até o final do programa. Daqui um pouquinho, o Sabatini vai dizer, no segundo bloco, de que maneira você pode ganhar essa camiseta. Também o Evangelho, para a primeira pessoa que ligar e se interessar por o Evangelho, tem um Evangelho para você. E também a nossa equipe está sempre pronta a te dar uma palavra de consolo. Aquela pessoa que estiver triste, deprimida, liga para nós.
E não é papo, não. Vou mostrar. Que lindo, hein? Muito bonito. Muito legal. Muito legal. Diga-se de passagem, eu vou entrar nessa fila para essa outra camiseta aí, viu? Ah, então tá. Aí, continuando, nós iniciamos hoje o Setembro Amarelo, nosso programa, e é muito importante que se fale sobre o Setembro Amarelo. Nós vamos ter convidados até o final do mês, vamos encerrar com a palestra lá no Centro Espírita Nosso Lar, na Vigário Jobim 99, com o Marcelo Paulo, falando da prevenção ao suicídio. E vou falar um pouquinho. Setembro Amarelo é um movimento mundial para conscientizar a população sobre a realidade do suicídio e mostrar que existe prevenção em mais de 90% dos casos. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. O suicídio é considerado um problema de saúde pública e mata um brasileiro a cada 45 minutos e uma pessoa a cada 45 segundos no mundo todo. A ideia é divulgar a causa durante o mês de setembro para que as pessoas saibam que existe ajuda. E aí tem o Centro de Valorização à Vida, que é uma entidade sem fins lucrativos que atua gratuitamente na prevenção do suicídio, engajada e promovendo atividades nesse movimento. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Nós podemos salvar uma vida. E conte com toda a equipe aqui. Se você precisar de uma visita, conte conosco. Nós vamos até você. Não fique triste, se sentindo sozinho, abandonado, desesperado. Estamos juntos nessa luta. Muito bem. Bom dia, meus irmãos. Nós, dando início, vamos passar uma série de dados sobre suicídio e tentativas de suicídio. A Organização Mundial de Saúde alerta para o aumento de até 60% no número de suicídios nos últimos 45 anos em todo o mundo, representando a terceira maior causa de morte na faixa etária, entre 15 e 35 anos, em ambos os sexos. Para cada suicídio, 5 a 10 pessoas próximas sofrem graves consequências psicológicas, econômicas, sociais, e são chamados os sobreviventes. Em 2007, a taxa era de 4,7 pessoas por 100 mil. Ela não é uniforme. E, infelizmente, o Rio Grande do Sul apresenta a mais alta taxa de suicídios no Brasil. 70% dos suicídios ocorrem em decorrência de uma fase depressiva. Pessoas mais velhas se suicidam mais que as mais jovens. Quanto mais planejado, mais perigoso, no sentido de haver novas tentativas, caso essa não dê certo. Tentativas em homens são quase sempre mais graves, mais brutais e mais bem-sucedidas nos homens do que nas mulheres. O provérbio, cão que ladra não morde, não existe em suicídio. Pelo contrário, 90% de quem tenta avisou antes. E isso já deve nos chamar atenção. Alguém disser que quer morrer ou que não adianta mais viver, já tem que nos chamar atenção. No Brasil, é o 8º país em número absoluto de suicídios. Em 2012, foram registrados 11.821 mortes, cerca de 30 por dia. Entre 2000 e 2012, houve um aumento de 10% na quantidade de mortes, sendo observado um aumento de mais de 30% em jovens. E aqui, então, vou trazer os dados daqui de Livramento. Em Santana do Livramento, em 2018, durante todo o ano, houve 7 suicídios e 16 tentativas de suicídio. Neste ano, observem bem, neste ano até junho, nós temos já 5 suicídios e 15 tentativas de suicídios, conforme a vigilância epidemiológica aqui de Santana do Livramento. Bom dia, meus irmãos. Também temos algumas
orientações, vamos dizer assim, algumas dicas para dar em relação aos adolescentes e aos jovens, né? Porque a gente tem observado que nos últimos tempos, né, os jovens também, infelizmente, têm engrossado essa fila aí dos suicidas. E tem uma prévia, vamos dizer assim, nos jovens e nos adolescentes, que é uma dica, né, dessa tendência suicida, que é a automutilação. Tem se observado muito essa prática pelos jovens, e aí fica um alerta para os pais. Nós temos que prestar atenção nos nossos filhos, porque eles dão sinais. O jovem ou adolescente que se automutila, na verdade, ele está pedindo socorro. Porque aquele que se agride e muitas vezes chega ao suicídio, na verdade, ele está mostrando que ele está sentindo uma dor emocional. Ele está sofrendo. E ele dá sinais assim, né? Se cortando, se agredindo. Então, os pais têm que ficarem de olho, têm que dar uma olhadinha, prestar atenção. Muitas vezes os jovens têm alteração, ele fica muito irritado, ele fica muito agressivo, ele tem alterações de humor. Então, os pais têm que prestar atenção. Se afastam das atividades, têm uma desesperança em relação ao futuro, usam roupas, né, que escondem muitas vezes, principalmente os braços e os pulsos. Às vezes está calor e o jovem está com roupa de manga comprida, porque ele quer esconder, porque na verdade ele se agride, né? Depois ele se arrepende, fica com vergonha, né? E por isso que ele esconde. Mas o que quer dizer isso? Que o nosso filho, ele está sofrendo, e ele está usando esses cortes, essas agressões que ele faz do próprio corpo como um analgésico. Porque qual é a ideia? Ele se corta para focar na dor física. Então, naquele momento, ele esquece da dor emocional. Tá? Então, é uma maneira de desviar momentaneamente daquele sofrimento que ele está sentindo. Mas aquilo vai passar, a dor emocional, aquela angústia, aquela aflição vai voltar e ele vai continuar se mutilando e muitas vezes pode fazer alguma coisa mais grave e vai terminar com a A gente tem vida. um pouquinho, Marcia. A gente tem aqui, eu tenho visto jovens que a gente tem tratado aqui, geralmente parece que você dá uns cortes de gilete, assim, né? Uhum. Nos braços, né? E a gente chega uma hora que tu não sabe como tirar, porque vem do meio familiar isso, nessa parte aí também. Outra vez eu tinha comentado sobre isso. Quando a gente conversa com ele, fica uma maravilha. Basta voltar para casa, meia hora depois se transforma totalmente. Claro, porque na verdade, Sabatini, isso aí é bem essa expressão. Eles usam como um analgésico. Há um outro problema maior, uma aflição, um objetivo que o adolescente ou o jovem não conseguiu atingir, entrar na universidade, tirar boas notas, ser aceito em determinado grupo que ele gostaria e não foi aceito. Então, ele se corta para se punir, né? E essa aflição também pode levar ele a se cortar para que ele saia daquela aflição, daquela dor emocional que ele não sabe como lidar. Então, ele foca naquela dor física. Então, realmente, parece que na hora dá uma... né? Porque o sofrimento é tanto, ele não sabe o que fazer. Aí ele está prestando atenção na dor física. Mas aquilo vai passar e ele poderá voltar. Então, os pais têm que prestar atenção também, dar uma supervisionada no que os filhos estão fazendo na internet, né? Porque, às vezes, eles estão participando de jogos e de competições online para ver quem sofre mais. Tem grupos na internet que
incentivam. Estimulam muito isso. Exatamente. Mostram as melhores maneiras de fazer, né? Contam até com certo glamour, como se fosse algo assim maravilhoso, aquilo que eu fiz para me agredir. Então, há isso aí, né? Então, nós temos que ligar, às vezes, o nosso filho está ali fechadinho no notebook, no celular, né? E a gente nem imagina com quem ele está conectado, o que ele está sendo incentivado a fazer. Então, se os pais notam essa mudança, esse isolamento, esse abatimento, essa irritação, essa agressividade no seu filho, né? Não quer ir, participava, jogava, né? Agora retraído, saindo de tudo, tem que prestar atenção. Primeiro caminho, diálogo, né? Com compreensão, sem julgamento, né? Compreender, dialogar. E, em segundo lugar, muito importante, procurar ajuda, né? Ajuda especializada. Né? Isso aí é muito importante, psicólogo, psiquiatra, né? Não é, um primeiro passo é da família, sim, né? Mas muitas vezes a gente não consegue sozinho, e há profissionais, bons profissionais, que sabem os melhores métodos, né, Sérgio? Isso. Sérgio vai e nos complementando, o risco do suicídio aumenta entre aqueles com história familiar de suicídio ou de tentativa de suicídio na própria família. Outra coisa que chama atenção é quando um ator famoso, um artista famoso se suicida, muitos jovens são levados também a isso. Tá? Outra coisa, a depressão, transtorno bipolar, transtornos mentais relacionados ao uso de álcool ou outras drogas, transtornos de personalidade, esquizofrenia, aumento do risco com associação de doenças mentais, o gênero masculino, a idade entre 15 e 30 anos e acima de 65 anos, são mais propensos, né? Moradores de áreas urbanas, desempregados ou aposentados, isolamento social, solteiros, separados ou viúvos, perdas recentes, alguém que perdeu na família, né? Muitas vezes acaba também ele se deixando levar, uma personalidade impulsiva, agressiva ou de humor instável, ter sofrido abuso físico ou sexual na infância, desesperança, desespero, desamparo, doenças orgânicas incapacitantes, dor crônica, doenças neurológicas, trauma medular, tumores malignos, AIDS. E ainda já tentado suicídio. Quem já tentou, a gente tem que estar mais atento porque ele vai tentar de novo, se ele não tiver, como falou a Marcia, um tratamento especializado. E aí nós precisamos tanto médico quanto a cura espiritual. E aí eu gostaria só de complementar, procurem ajuda. Né? A Casa Espírita tem como ajudar. Num primeiro momento, nós temos pessoas capacitadas para fazer um atendimento fraterno, né? Um primeiro contato. Né? Tem o CVV, a Helenita já colocou ali, né, no início do programa, cvv.org.br. Se a coisa está crítica, sabendo, vá na Casa Espírita, procure alguém, converse com alguém, peça socorro. Porque, às vezes, os pais estão observando, né, esse comportamento tendencioso dos seus filhos, das pessoas que estão sob sua responsabilidade, e ficam aflitos e se perdem, às vezes não sabem, né? Procurem ajuda, tenha sempre alguém para nos ajudar. Deixa eu fazer uma pergunta, Marci, para o Levi também, que está nessa área. Sempre houve, né, o suicídio, né? Mas o que está acontecendo, essa evolução do mundo, foi que essa correria dos pais também, antigamente trabalhava o homem, né? Hoje a mulher também tem a sua responsabilidade. Será que esses filhos que estão se sentindo solitários em casa, que aumentou o número de suicídio entre os jovens? Essa depressão entre os jovens? Olha, Sabatini, os psiquiatras, né, os especialistas, a dica que eles dão, que o aumento, essa epidemia entre os jovens, entre os adolescentes, dessa automutilação e o suicídio, é a internet. Claro que a gente sabe que a estrutura familiar hoje é diferente, que hoje os filhos têm mais tempo sem os pais, vamos dizer assim, porque os pais trabalham, porque tem outros compromissos,
e muitas vezes esse pouco tempo que tem com os filhos não é um tempo de qualidade, né? Porque isso aí é muito importante. Mesmo que nós tenhamos pouco tempo com os nossos filhos, é importante que esse pouco tempo seja de qualidade. Né? E aí fica ainda essa questão da internet. Os especialistas consideram que a internet é a grande culpada desse crescimento, porque existem, infelizmente, essas pessoas que estão só para isso, conectadas, querendo trazer o jovem, querendo dar exemplo, querendo levar esses jovens para o fundo do túnel. É incrível que a gente pense e que até de acreditar que tenham pessoas, mas tem, né? Grupos especialistas em encaminhar jovens e adolescentes para a automutilação e para o suicídio. Então, a internet, pelos especialistas, é a grande vilã no sentido de ter crescido tanto. Outro detalhe é a falta de espiritualidade. Sim. Né? Nós estamos vendo jovens que não acreditam em Deus. Tá? E aí eles não têm a quem se segurar, vamos dizer assim. Né? Bom dia a todos, queridos amigos da Nova Aurora. Falando um pouco sobre prevenção ao suicídio, hoje se fala muito em vazio existencial, né, Sabatini? E então nos parece que as pessoas estão perdendo o endereço de Deus. A vida humana, ela é um patrimônio divino, ou seja, nós estamos aqui por vontade dele, e só podemos nos ausentar se ele nos permitir, é claro. Então, quando a gente busca identificar nos nossos familiares, né, como a Marci falou, às vezes temos sintomas em casa, às vezes a gente está olhando um programa de TV, um familiar está do lado e a gente não percebe que ele está passando por um drama, está sentindo, né, alguma necessidade. Então, quando a pessoa tem os primeiros sinais de vazio existencial, de carência afetiva, é necessário que ela procure ajuda, que não se isole, né? Primeiro, a ajuda médica, se for necessário, né? Clínica, psiquiátrica, psicológica, medicamentosa, se for o caso, e que, acima de tudo, procure Deus, né? Procure Deus através de uma religião, de preferência aquela que una a fé e a razão. E assim, aos poucos, as pessoas vão preenchendo, né, aquele vazio existencial com a essência divina, né, que é o amor. Então, quando temos um coração vazio, começam a surgir os conflitos, né, e as dores. E tem uma série americana baseada num fato real. Ela é uma jovem que suicidou-se e deixou por escrito 13 motivos que a levaram a cometer o suicídio. A tradução no português seria os 13 porquês. E hoje nós temos, há exatos 162 anos, né, nós temos 1019 motivos para viver. Ou seja, 1019 porquês da vida. Né? Então, o Livro dos Espíritos, que é um verdadeiro tratado de psiquiatria, nos prova que é possível viver, que é possível ser feliz apesar das dores do mundo. E assim como Jesus, né, suportou as dores do mundo, nós também devemos procurar a espiritualidade, né, como disse a Marcia ali, para suportarmos as dores do mundo, que estamos num mundo de provas e expiações, e assim vamos nos ajudando uns aos outros, né? Bom dia a todos. Dos motivos que muitas vezes levam as pessoas ao suicídio, à tentativa de suicídio, e muito pouco conhecido fora do meio espírita, são as influências espirituais. E pode-se dizer quase que com absoluta certeza que suicídio e perturbação espiritual estão de mãos dadas. E muitas vezes temos que ressaltar que a importância de se fazer o tratamento, né, a área médica, acompanhado da parte espiritual. Senão, dificilmente, nós teremos uma terapêutica que dê um bom resultado. Então, aqui fiz um pequeno resumo sobre as influências espirituais. Influências espirituais. Se acreditamos na imortalidade da alma,
somos então imortais. Se somos imortais, reencarnamos várias vezes. Se reencarnamos várias vezes, tivemos um número de relacionamentos e ligações familiares ou não. Se tivemos vários tipos de relacionamento em várias vidas, possivelmente dos nossos relacionamentos existe a possibilidade de termos agido incorretamente em algum deles, prejudicando seriamente a nós, ao nosso próximo e as leis divinas. Se, hipoteticamente falando, prejudicamos nosso próximo, certamente teremos que reparar o que fizemos de errado. Aqueles que prejudicamos não necessariamente estariam hoje na condição de espíritos. Podem estar também reencarnados ao nosso lado ou na nossa família. Muitos dos que prejudicamos no passado, desencarnados ou atualmente encarnados, possivelmente já nos perdoaram e seguiram em frente na estrada evolutiva. Entretanto, outros tantos ainda não nos perdoaram. Como não nos perdoaram, desejam nos cobrar o que fizemos para eles ou nos causaram uma série de prejuízos como a vingança. Esta forma de vingança, cobrança, se dá através da obsessão, fascinação, possessão, subjugação ou influência espiritual negativa. Vai depender o nível de revolta que possuem contra aqueles que desejam prejudicar. Esses espíritos ou não, nos têm por inimigos e procuram se utilizar de vários métodos para nos prejudicar. Um deles é conhecido pelo nome de indução ao suicídio. Então, os fatores de obsessão, etc., ocorrem por falta de reconciliação. Porém, é necessário esclarecer que somente existe o assédio espiritual porque existe vínculos ou comprometimento entre os envolvidos, ou seja, entre o que persegue e o que é perseguido. A forma de se evitar a influência espiritual é a vivência plena do Evangelho de Jesus, a reforma íntima moral, fazendo com que tenhamos uma vida digna e ética sem prejudicar a quem quer que seja. Caso já exista uma vinculação obsessiva, o meio mais eficaz, como forma de reconciliação entre os envolvidos, é a prática do bem, o perdão recíproco ou até mesmo unilateral. E reiteramos, mais uma vez, a incorporação na vida diária do Evangelho de Jesus, que nos imunizará contra todo tipo de influência espiritual. Temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, a receita que Jesus nos deixou para vivermos em harmonia com todos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus 22, 34 a 40. Temos também a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos, as nossas ações? E os espíritos respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supones, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Bom, essa aqui seria a visão da doutrina espírita, né, em relação a uma das causas possíveis do suicídio. Mas, a partir de 98, a própria medicina já nos traz, referenda também essa posição do espírita. Então, a medicina reconhece a obsessão, isso foi em 1998. No Código Internacional de Doenças, é o CID. O CID é um cadastro de doenças universal. Em todos os países do mundo, aquele número é o mesmo. E aí, o CID, ele tem assim, ó, ele incluiu a influência dos espíritos como uma das causas, né, de ser incluída nesse cadastro, que são o CID 10, F443, estados de transe e possessão. Então, houve o reconhecimento da obsessão espiritual pela Organização Mundial da Saúde como doença da alma, e fez constar no CID. E a Organização Mundial da Saúde, até 98, ela considerava, como definição de saúde, apenas o aspecto físico, mental e social. A partir daí, é considerado como um fator de saúde o aspecto espiritual, a harmonia espiritual. Então, nós temos a ciência, mais uma vez, corrobora aquilo que o Espiritismo, já desde 1857, já nos trazia para nós, sobre as influências espirituais, sua perturbação, e o mundo que nós estamos vivendo hoje é propício para essas influências espirituais, tendo em vista o materialismo que predomina entre nós, os interesses,
outros que não seja a espiritualização. Então, acredito que, em breves palavras, esse foi um pequeno resumo sobre as influências espirituais e que a gente pode encontrar nas obras espíritas com mais extenso aqueles que tiverem interesse. Obrigado. Muito bem. Vamos ter que fazer o nosso intervalo, né? Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está ligado conosco aqui, a Denise Porto, o Gilson Salles, o Antônio Carlos Borges, a Kelly Nunes, bom dia. Glauber Cardoso de Oliveira, a Rosane Pinto, nós temos a Cláudia Vinícius também Silva, Paulo César, Thaís Silva, a Lilian Farias. Bom, aqui diz o seguinte, né, Lenita, ganhará a camiseta a primeira pessoa que disser a frase que está nas costas da camiseta da Helenita. E ela vai mostrar novamente. Então, Lenita, você vai mostrar a camiseta, Lenita, você vai ter que tirar a carta de novo. Tem que desfilar, Lenita. Tem que fazer um desfile aí. Mas pode falar aí, né, Sabatini, porque tem gente que está só ouvindo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a colher de chá para você. Eu não ia dar, mas como é a independência do Brasil, eu vou dar para você, tá bom? Diz o seguinte, quer conversar? Fale comigo, tá bom? Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, pode ser? Aquele chazinho esperto, né? A gente retorna rapidinho, tá bom? A gente fica ligado. Deixa eu lembrar uma coisa para você também. Você pode ligar para cá, se tiver algum problema, né? Enfim, depressão, o que você tiver, problema familiar, liga para cá. Você não precisa se identificar, viu? O pessoal tem aqui, né? Pessoas habilitadas para levar essa palavra que você realmente necessita, tá bem? Então pode ligar na linha 3243-3220. Bloco de apoio, a gente retorna bem rapidinho. Segura aí. 7,9. Apoio cultural. A Padaria Trigo Novo oferece a você e sua família o melhor em pães, tortas, bolos e salgadinhos para festas. E lembre-se, salgadinhos, tortas e bolos para sua festa é na Padaria Trigo Novo, Rua Marques Pavão, 244, a 20 metros do final da Andradas. Encomendas pelo fone 3243-5957. Padaria Trigo Novo. Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos. Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169, apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco. Pra encontrar o que você precisa, a maior facilidade. Eu que a cidade 39686868, 39686868. Que a cidade 39686868. A melhor informação 39686868. Você tem nossa atenção. Fone, informe, guia a cidade, maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. É só ligar. Delta Oeste, artigos militares para policiais, bombeiros, confecções bordadas industriais de todos os tipos. Também roupas para civis, calça jeans, camisa social, bonés, tênis e mochilas. Delta Oeste, na Rua Senador Salgado Filho, 1212. Fones 3244-5505 ou celular 996721956. E-mail deltaoeste@outlook.com. Delta Oeste, tudo em artigos militares e policial. Nova Aurora FM. Você está ouvindo Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Oito horas com 37 minutos, já estamos em retorno com você na programação do Diálogo Fraterno. Mas sim, você tem uma pergunta aí, né, Marcinha? Isso, nós temos uma pergunta aqui que foi feita pela Silvia, que mora aqui no centro. Ela pergunta o seguinte: quem tomar uma dosagem excessiva de remédios inconscientemente e venha a falecer,
e quem tomar uma dosagem de drogas e falecer também, ambos são considerados suicídio? Pois é, minha amiga. Aí vai depender da intenção da pessoa. Se ela não teve a intenção de suicidar, nós chamamos que foi um suicídio indireto. Agora, se nessa intenção de se drogar ou de tomar remédio excessivamente, aí sim considera-se o suicídio. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Muito bom estar aqui, né? Hoje, feriado 7 de setembro. Mais tarde nós vamos desfilar, né, seu Levi? Isso. Vibrando, coisa boa. Pessoal, então, estava ouvindo vocês falarem, a Marci falou no caso de mutilação, agora nós estamos falando no caso de suicídio, né? E a gente percebe que tem faltado como combater isso aí. Como antecipar para que essas coisas não aconteçam, para que nossos adolescentes, nossos jovens não fiquem depressivos, não pensem em tirar a sua vida, enfim. Jesus é o meio, né? Muito pouco se fala, às vezes, nos lares, se fala de Deus, se fala da importância de Deus, se fala de Jesus. Nós, daqui a alguns meses, nós vamos nos aproximar do Natal, né? E é só como um exemplo, né, que a marca do Natal vem a ser um senhorzinho de barba branca, cabelo branco, um saco vermelho nas costas, todo de vermelho, e puxado por renas. O que tem a ver com o Natal? Isso são coisas que nós temos que começar a implantar nos nossos lares. Nós temos que trazer para o nosso adolescente, para o nosso lar, Jesus, que é o verdadeiro motivo do Natal, como por exemplo. E então, fala-se muito pouco disso. Às vezes nós tivemos, no caso lá do nosso grupo de jovens que não sabiam sequer fazer o Pai Nosso. Achavam que não sabiam, né? Porque foi até casos interessantes que aí nós puxamos todos juntos para fazer a oração de início, né? E eu fiquei observando, fiquei de olhos abertos e olhando. E eles começaram, eles não se davam conta que sabiam o Pai Nosso. Aí começou todo mundo, Pai Nosso que estás no céu. Aí dali um pouco eles engrenaram e seguiram. E aí seguiram rezando. Muitas vezes até as pessoas não sabem fazer uma oração. O adolescente pensa que não sabe, né? E nós temos, são papéis que as famílias têm que se dar conta. Por exemplo, o Espiritismo nos traz a importância do Evangelho no lar, que é uma vez por semana, que depois, numa outra oportunidade, nós vamos ter que exemplificar aqui no diálogo fraterno, a questão do Evangelho no lar. Isso é importantíssimo dentro do lar. Nós temos que trazer Jesus para os nossos lares. Mas Dalton, até te diz rapidamente aí, né? Porque, de repente... Pode ser, pode né? Alguém aí tá precisando fazer agora esse evangelho no lar, né? Exatamente. De uma maneira rápida tu coloca. Lili, me traz o evangelho, faz favor. Bom, pessoal, não, perfeito, Marcinho, nós temos tempo, né? Temos, Sabatini? Sim. Vamos até às 10 hoje. Até às 10h30. Não vai dar porque eu tenho que desfilar, né, seu Levi? Bom, pessoal, como disse a Marci, então o evangelho no lar, o que é? É mais uma oportunidade de nós trazermos, vou ser sucinto nisso aí, de nós levarmos para o nosso lar um momento de harmonização entre a família. É importantíssimo. Então, como funciona? Simplesmente a família, de comum acordo, escolhe um dia X em que todo mundo vai estar em casa, né? Que todo mundo vai ter aquele horário disponível. Por exemplo, terça-feira às 8 da noite. Todo mundo sabe que terça-feira às 8 da noite a família entrou em consenso que não vai ter nenhum compromisso. Então, simplesmente, se reúne, coloca uma jarra d'água, né, um copo d'água, se reúnem naquele horário, se reúnem todos, fazem uma prece, todos juntos, né, abrem, aí tem maneiras diferentes de fazer, ou abrir o evangelho aleatoriamente, ou, no caso, ir pela sequência normal. Então, suponhamos o seguinte, nos reunimos, fizemos a oração, todos juntos, com a jarra d'água ali em cima da mesa, aí vamos abrir o evangelho aleatoriamente. Vamos ver aqui o que daria para nós aqui, o que as pessoas estão precisando. Vamos ver aqui. Nos deu no evangelho segundo o Espiritismo
que esse aqui já foi sorteado, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que vem a ser que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o item que caiu aqui, infortúnios ocultos. Então a família, uma das pessoas da família, lê esse item, né? Aí entre todos fazem uma reflexão sobre o que nos traz esse item, infortúnios ocultos. Todos comentaram, aqueles que não quiseram comentar. Aí fazem a prece de agradecimento, terminou. Só que não terminou. Por quê? Automaticamente o lar vai receber muita luz, muita paz, vai trazer tranquilidade, aquela água vai ficar fluidificada, todo mundo vai se sentir bem. Claro, o evangelho não é momento para debater, porque fulano, no evangelho fala, fulano tem que botar o lixo para fora. Não, isso não. O evangelho, o momento do evangelho é para falarmos de Jesus, de refletirmos quanto a Jesus. Então isso é apenas um dos mecanismos que nós podemos levar para o nosso lar e é de grande valia. É muito importante isso. Nós temos que trazer Jesus para os nossos lares, assim como temos, onde nós andarmos, onde nós formos, nós temos que fazer a prece de agradecimento, pedir força, pedir paz. Então, estou falando demais já. Dalton, deixa eu só interromper um pouquinho aqui. Vamos lá. Para dar, porque nós estamos fazendo, viu? Eu e a minha esposa, a gente tem fazer. O Janer foi que nos implantou isso aqui em casa, muito bom. E engraçado que isso tu passa de conhecer de uma outra forma. E tu passa a conhecer, mesmo que a gente tenha a vivência com a minha esposa há 37 anos, tu passa a conhecer lá de outra forma. É interessantíssimo isso, né? É bárbaro, porque tu começa a valorizar muito mais aquelas pessoas que estão ao teu redor. Mas muito mais. Eu realmente estou encantado, viu? E eu recomendo às pessoas que façam isso. Né? Isso reforça os laços, Sim, né? muito bom, Impressionante, muito bom. né? Porque às vezes a gente convive com as pessoas da família em outras situações, mas aquele momento ali, né, de harmonia, de ligação, de espiritualidade, de harmonização, é como tu diz, a gente enxerga outras virtudes, Sim. né? E isso é bom porque fortalece o relacionamento. Eu gostaria só de fazer um adendo aí, foi muito feliz no esclarecimento sobre o Evangelho no Lar, e é que nós falamos do ponto de vista da família física. No momento que nós fazemos Evangelho no Lar, aquelas companhias espirituais que comumente convivem conosco, também extremamente necessitadas também de ouvir a palavra do Evangelho, eles vão estar sendo evangelizados também. E, porventura, muitas vezes, se algum desses que eu falei aqui de influência espiritual que esteja próximo de nós, tentando nos prejudicar, ele vai ser evangelizado conosco. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier, disseram para o Chico Xavier, esse espírito aqui está me prejudicando, o que eu faço? Afasto ele? Não, vamos nos evangelizar todos. Porque esses que estão junto conosco hoje, que porventura nos tragam essas influências espirituais, são os nossos melhores professores. Eles são o nosso melhor remédio. Eles nos mostram, como diríamos, nos atiram na face as nossas deficiências, coisa que às vezes um familiar ou um amigo não faz. Então, nós fazendo o Evangelho no Lar, o complexo que vai se unir aí em torno da parte física, a parte espiritual, é muito grande. Tem um livro que fala, do Divaldo Franco, que 100 espíritos participavam daquele Evangelho no Lar de 3 pessoas. Tinham 3 pessoas ali, fisicamente, fazendo Evangelho no Lar, e 100 espíritos, todos os domingos, às 18 horas, compareciam ali para ouvir o Evangelho. Então, daí vem a importância, para que todos nós venhamos a implantar, espíritas ou não, o Evangelho no Lar. E a importância do horário e do dia, porque o plano espiritual, os benfeitores, também, né, como são disciplinados e organizados, eles vêm nos prestar aquele auxílio. Eles vêm ali. Então fica, segundo dizem os nossos irmãos do plano espiritual, se cria uma luz na casa que faz o Evangelho. Então é visível de longe essa luz, né, no espaço. E uma coisa bem importante também, meus irmãos, é da gente, muitas vezes a gente tem essa intenção, mas não tem o consenso de toda a família, né? Então, às vezes a gente quer fazer e alguns não querem participar, ou não querem, ou não podem, né? Vamos fazer nós. Né? Faz mesmo assim, 5, nem 6, que seja só sozinho. 2 podem. Faz. 2, se só eu posso, faço eu.
porque depois, aos pouquinhos, né, a família vai se adequando, vai perceber aquela melhora na vibração, vai harmonizando e vamos todos sendo ajudados, todos vão participar, né? Mesmo sozinhos, comecem. Nunca estamos sozinhos. Sozinhos Nunca estamos materialmente. sozinhos. Né? Porque muitos, como falou o Cenerelli, os espíritos que não são simpatizantes a nós, não querem que a gente faça esse evangelho, são contra a luz. Mas depois eles vão começar a se beneficiar. Então, o Cenerelli falou muito bem isso aí, essas influências negativas, muitas vezes servem para nos desacomodar. Nós não buscamos uma casa espírita porque não temos tempo, não buscamos uma religião porque não temos tempo, mas quando vem a perseguição espiritual, aí a obsessão, nós nos desacomodamos. Vamos buscar os recursos que existem. Não temos tempo para ir no médico, às vezes, né? Não temos tempo, mas o tempo é nós que comandamos. Então, a importância... Deus, tudo é útil, né? Na criação divina. Então, esses irmãozinhos vêm nos despertar para o que realmente interessa para cada um de nós. Então, queridos irmãos, as casas espíritas oferecem esses recursos. As outras religiões também ajudam também, mas nunca se fala tão claro como na casa espírita a respeito da influência espiritual. Admitir que nós sofremos a influência espiritual. Augusto, nesse caso tu falou dos percalços, né? Isso acontece para a implementação do evangelho no lar, isso acontece para nós irmos na casa espírita, isso acontece para alguém hoje que gostaria de estar escutando o programa desde o início, mas perdeu o rádio. Então, várias coisas, pessoal. Então, acontece na nossa caminhada coisas que querem fazer com que nós distanciemos do caminho mais correto. E aí que é a questão da persistência. Tudo na nossa vida que a gente quer fazer, a gente tem que persistir. A gente não pode desistir. Muitas vezes nós nos acomodamos no primeiro obstáculo. Hoje eu vou na casa espírita. Chega uma visita. Chega a visita. Vai chover. Aí chega a visita. Não fui porque não chegou a visita. Convida a visita. Leva ela. Enfim, sempre, se nós... Determinação. Determinação, justamente. É tudo na nossa vida, não é? Bom, existe um mito de que pessoas que falam em suicídio só fazem isso para chamar atenção e que não pretendem tirar suas vidas. E isso não é verdade, meus irmãos. Falar sobre o suicídio pode ser um pedido de ajuda, um sinal de tendência ao suicídio. Então, frases como essas: não aguento mais, eu queria sumir, eu quero morrer, estes são sinais de pedidos de ajuda. Então, se você ouvir alguém falando, preste atenção. Na família, muitas vezes, a gente vê esses momentos negativos de nós sermos, ele sempre foi assim, foi sempre pessimista, foi sempre negativo. Bobagem. Não é bobagem. Vamos prestar atenção. Vamos, como falou a Marci, dialogar com os nossos irmãos, vamos conversar com eles sobre o valor da vida, sobre a importância, mostrar as qualidades que eles têm, né, que todos nós temos coisas boas, e que muitas vezes nós só enxergamos em nós as coisas negativas. Nesses momentos a gente pensa muito no negativo. Então, os especialistas em desenvolvimento e comportamento nos orientam, dizendo que podemos perceber alguns sinais que indicam um comportamento que podem levar ao suicídio. O isolamento também, muitas vezes, né? Tu não quer estar junto com todo mundo, temos que estar atentos. Não é só os jovens, os nossos irmãos adultos. Então, antes tu gostava de conversar, antes tu gostava de um futebol, te convidava, tu estava sempre pronto, hoje tu não perdeu o interesse por isso aí. Eu não vou, eu não gosto, não. Então, prestar atenção, são sinais. Problemas familiares, né? Tu te desentende, sempre está te desentendendo com um, com o outro, está sempre de mal. Os jovens na escola também, problemas com professores, tudo são sinais que todos precisam prestar atenção. Muito desesperançado em relação ao futuro, uso de drogas, de álcool também. O álcool te anestesia a mente e tu muitas vezes, pelo sofrimento, por tudo isso aí, e acaba no suicídio. Diz também que o mau humor, a irritação, as alterações, a agressividade,
E nós temos que prestar atenção também, então, como falou a Marci, o que eles fazem na internet, nossos queridos. E também eles sofrem, até na internet, eles sofrem bullying também na internet. Né? Então, procurar, então, conversar, o diálogo é o melhor remédio para quem está... Quando a gente percebe um comportamento assim, procurar conversar. Mas também procurar a ajuda médica especializada nessa área aí. Diálogo sem julgamento. É verdade. Com compreensão, com paciência. Essa é a dica. A falta de espiritualidade que falou o Levi, a pessoa que tem essa educação espiritual desde criança, claro que acontece, mas o índice é bem menor, né? Então, hoje, eu acho que falta aquela coisa dos pais chegarem para as crianças e fazerem, né? Olha, está na hora de agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, uma oração pela parte da manhã, agradecimento pela parte da noite, né? Exatamente. Isso aí a gente está faltando nas famílias, né? Antigamente, nosso tempo, nós íamos para a missa. Sim. A minha família, minha mãe era católica e nos fazia ir à missa. Isso está fazendo falta hoje também. Então, não dá para deixar a criança escolher quando for grande. Não, desde pequena ela tem que ser orientada, independente de religião, tem que estar em contato com Deus sempre. Né? Vigiai e orai. Né? Já dizia Jesus, vigiar os nossos pensamentos e orar para estar junto de Deus. O André Trigueiro é um jornalista da Rede Globo, os programas dele são mais pro lado da ecologia, e ele é espírita, e palestrante espírita, escritor espírita, ele tem já tem alguns livros sobre o suicídio. O foco dele é o suicídio. E a respeito disso, ele fala que a criança, falando em termos da casa espírita, do espiritismo, o jovem e a criança que é criado desde a primeira infância na evangelização infanto-juvenil, ele vai criando como um depósito inconscientemente, porque tu leva uma criança de 4, 5 anos na evangelização, ele não tem muita noção, mas aquilo é uma gotinha que vai sendo despejada sobre ele. Quando ele chegar lá na adolescência, que ele começa a surgir os primeiros, digamos, problemas, um namoro que não deu certo, uma nota baixa no colégio, ou enfrentar os primeiros desafios, ou ir para a universidade, aquele que teve essa base lá na evangelização espírita, no momento de dificuldade, ele sabe o caminho de onde buscar, de onde ele se socorrer para enfrentar aquela dificuldade. Enquanto aquela criança que não teve uma criação, digamos, não teve Jesus, não teve uma vivência espiritualizada, seja qual a religião que for, ele não vai ter esse suporte de onde ele se abastecer. Então, daí vem a importância de se criar, de se levar os filhos, né, como ele falou, até 18 anos, os pais é que ele deve fazer. Depois que atingir a maioridade, eles que vão tomar a decisão deles, se vão continuar seguindo essa ou aquela religião, ou até não seguir nenhuma, mas isso é após os 18 anos. Então, esses jovens, eles vão estar municiados, digamos, dessas gotinhas que foram ministradas desde os 2, 3, 5 anos até lá os 15, 16 anos, em relação àquele que não recebeu nada. Então, eu estou passando por uma dificuldade. Puxa, mas ela, quando eu tinha 8 anos, a professora da evangelização disse que isso e aquilo. E a gente sabe o caminho de onde buscar. Né? Enquanto que aquele que não teve essa formação, dificilmente ele vai saber como procurar socorro. São muito mais preparados. Né? E aí que eu vejo, né, Augusto, como estava falando também, aí é que entra exatamente os que fazem mal, o meio da droga chegar até essas pessoas, né, essas jovens despreparados. É verdade. Né? Eles não têm com que constatar, né? Então eles não têm... Todo mundo está fazendo isso aí, né? Oportunidade, estou cheio de problemas, estou, né, com dificuldade. Então a importância da evangelização, de aproximar nossos filhos de Jesus, construir essa base, e que quando está tudo bem, nós só queremos aproveitar, sabe? Vamos curtir, vamos sair, e não lembramos que uma horinha que vai na evangelização, o valor dessa horinha para cada um dos nossos filhos, diante da vida depois.
diante das dificuldades, porque nós criamos, nós protegemos, super protegemos nossos filhos, não passam por problema nenhum. E aí depois, quando soltamos eles no mundo, né, aí vem os problemas, os nãos, e eles não sabem aceitar não, porque sempre só tiveram tudo que pediram. Os pais, não, mas eu dou tudo para o meu filho. Não é? Eles têm tudo que eles precisam, mas eles esquecem, esses pais não têm essa base espiritual também para passar, então esquecem que eles precisam muito mais de uma palavra, de um ombro, para ouvi-los. Então, e tem pessoas que não dão valor, né? Não acham que a evangelização, com uma história, com uma atividade, com um desenho, com um trabalho com uma massa de modelar, seja lá o que for que a evangelizadora leve, tudo é pensado, né, para que criando esses valores na criança, né, para que ela forme essa base, para que quando tiver o contato, né, com essas oportunidades de se desviar do caminho, ela está fortalecida, né? Porque saiba fazer a escolha, né? Exatamente, use bem o livre-arbítrio, claro, né? Que essa é a intenção. E que as dificuldades também, que muitas vezes nós, pais, passamos, que nos transformaram também em homens de bem. E a gente, no intuito, a gente tem o hábito de dizer assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Mas justamente aí que nós somos lapidados, né? Na alegria a gente não cresce, a gente cresce na tristeza, na dificuldade. Os jovens, a criança, o adolescente, ele tem que saber lidar com a frustração, né? Porque isso aí é uma coisa que faz parte da nossa vida. Muitas pessoas se automutilam, jovens, pessoas jovens que pensam em suicídio e até chegam a concretizar, muitas vezes é frustração porque nunca souberam lidar, né? Sempre tiveram tudo, foi tudo atendido, os pais nunca negaram, né? Às vezes com essa ideia que a Helenita falou, né? Eu passei, mas eu não quero que meus filhos passem. Mas é que os filhos crescem, saem de casa, né? Alçam outros voos e as frustrações vão acontecer. Então é melhor que ele já esteja acostumado, já tenha exercitado, né? Do que quando chegar alguma coisa assim, ele está fragilizado. Seu Sabatini e pessoal, até para voltar um pouquinho, segunda-feira nós tivemos a 16ª hora do abraço, né, Helenita? E foi maravilhoso, maravilhoso. E então isso aí serve também para nós lembrarmos, né? Temos que abraçar mais os filhos, né? Os pais, abraçar todo mundo, todo mundo. O abraço é muito bom. O abraço é muito bom, então às vezes falta um pouco desse carinho. Então, os pais têm que prestar atenção, as mães têm que abraçar o seu filho, mostrar para eles o carinho. Não é feio o pai abraçar o Eles vão resistir, né? Mas aperta ele, abraça. Nós tivemos a experiência, né, Helenita, lá, e foi maravilhoso. Eu recebi vários nãos, queria abraçar as pessoas não quiseram, mas alguns às vezes as pessoas estão meio apressadas, enfim, né? Mas também eu recebi eu fui dar um abraço, eu recebi uns abraços ali, né? Meu Deus, e aí tu olha para a pessoa e a pessoa te olha assim e diz assim, muito obrigado, eu estava precisando. E então nós temos que abraçar mais as pessoas. Se emocionam, com certeza. Depois eu encontrei um amigo e fez, claro, né? Sempre tem aqueles brincalhão, né? O cara disse que eu estava abraçando todos os homens que passavam lá, mas não era homens e mulheres. Mas é coincidência. Diz ele que na hora que ele passou eu estava abraçado, tá? Mas tá bem. Mas não era com esse intuito, pessoal. Então nós temos que abraçar as pessoas assim, demonstrar carinho. Não é feio demonstrar carinho, a gente tem que demonstrar carinho, né? Quebrar o gelo. Quebrar o gelo, nós, né? Claro que sim. Não, nós aqui no nosso encontro, nós cada vez mais estamos nos aproximando mais, ficando mais amigos, né? Então a gente se encontra, acho que no mínimo 3 vezes por semana, até Lizzy, Lizzy, tá aqui, Lizzy. Nós nos encontramos pelo menos umas 2, 3 vezes por semana e cada vez mais vai aumentando esse vínculo e nós abraçamos e damos risada juntos. Isso é importantíssimo, Tem que dar continuidade esse projeto aí, né, do abraço. Sim, já é a 16ª, agora 25 de novembro é a 17ª já tinha gente perguntando aquele dia lá, né, Guris? E agradecimento a todos que colaboraram, né, na divulgação e foram lá receber. A outra data, né, vão abraçando. Vão abraçando. Vão abraçando. Muito bem. Essa semente já foi lançada há algum tempo. Gente, já estamos com 9h03, né, vou dar um abraço aqui também para o Daniel, Sertório, tá ligado? O Jefferson Jardim, nosso colega, que veio, infelizmente,
perder a sua irmã pela droga, né? Também a Érica Anage, que está ligado conosco aqui. Eu quero agradecer mais uma vez aí. Quem é que vai fazer o encerramento? É você? A Helenita? Por gentileza, Helenita, então. Bom, enquanto você vai buscando copo com água, jarra com água, que eu vou fazer a prece, eu só quero dizer para a mãezinha, aquela que o filho fala sozinho, e para a Luz do Amanhã, que deixaram suas perguntas, que no próximo sábado eu respondo, se Deus permitir. Não, vamos responder sim, né, pessoal? É que hoje realmente não deu tempo. E todos os sábados a gente vai continuar falando sobre a prevenção ao suicídio, mas eu prometo responder as perguntas para a Luz do Amanhã e para a mãe do Gabriel, tá bom, mãezinha? Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Maria, sua mãe, e pedir, entregar a eles todos aqueles fardos que carregamos na mente, no coração, na nossa alma. Vamos entregar a eles, nos livrando daquilo que nos incomoda, que possamos deixar que o amor tome parte no nosso coração, porque só assim, com esse ensinamento do Mestre amado, nós conseguiremos enxergar o mundo, as pessoas, de uma forma bem melhor, aceitando muitas vezes a falha do próximo, por saber que nós também falhamos. Pedimos as bênçãos, que Maria cubra todos nós com seu manto, que abençoe todos os lares, que cheguem todos os lares que nesse momento nos ouvem, que cheguem até os enfermos, seja do corpo, seja da alma, e que essas águas que foram colocadas recebam essas bênçãos, e que assim sendo, aqueles nossos irmãos que as tomarem possam usufruir de todas essas benesses, esses fluidos salutares. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e aqueles que ainda vão nos assistir, que todos sejam abençoados. E até o próximo sábado. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Bom desfile para vocês, né? Hoje vamos estava dá para desfilar também? Gente, muito obrigado. Até o próximo sábado. Fiquem com Deus, viu, gente? São 9h06, a gente vai para um bloco de apoio e retornaremos bem rapidinho. Segura aí, gente. Mais um ano de conquistas e vitórias. Um ano de luta, renovação e progresso. Ano em que o reconhecimento foi a ponte para novos caminhos. Agradecemos a todos os nossos ouvintes, apoiadores e voluntários pela parceria nesses 18 anos. A Rádio Nova Aurora está de aniversário.